eu sumi um tempo e nada justifica isso. Mas também eu acho que ninguém se importa. Então eu decidi voltar agora, e sei lá quando eu vou voltar de novo, para falar de um livro que mexeu um pouco comigo no último mês. O livro se chama Juventude Sem Deus. E é um livro que termina tão tragicamente quanto a vida do autor que o escreveu. O Odon, ou Volhard, o escritor alemão que escreveu Juventude Sem Deus, morreu numa noite, aos 38 anos, no auge do seu sucesso, depois que saiu de uma peça da Disney. Estava chovendo, um raio bateu na árvore, a árvore caiu e caiu em cima dele. Ele estava negociando para vender os direitos autorais do seu livro, para o filme ser adaptado para Hollywood, como uma peça de propaganda antinazista e também de guerra, mas ele nunca viu os royalties dessa adaptação, e ela também não aconteceu até onde eu sei. Mas eu estou aqui para falar exclusivamente do livro. Esse livro que foi banido na Alemanha nazista e que passou pelo faro dos nazistas de forma surpreendente e que teve uma grande repercussão entre grandes autores de língua alemã, como Hermann Hesse, o Thomas Mann, a Natalia Ginzburg e dentre vários outros. Mas o livro só chegou aqui no ano passado, eu só consegui ler ele esse ano. E decidi gravar o vídeo porque pesquisando algumas resenhas sobre ele, após o seu lançamento aqui, eu não encontrei quase nada. Ou melhor, eu encontrei algumas coisas, mas de youtubers que eu não gosto muito. Então eu decidi fazer a minha própria resenha. Afinal, eu gosto de mim mesmo. O Juventude Sem Deus, ele narra a vida de um professor, sem nome, aos seus 34 anos, no auge do funcionalismo público, mas também no auge do Terceiro Reich alemão. Esse professor, um belo dia, passa uma redação para casa. Essa redação é: por que precisamos de colônias? Os alunos, na sua maior inocência, ou melhor, a juventude hitlerista, na sua maior ruindade, responde: nós precisamos de colônias porque os negros são vagabundos e burros e traiçoeiros. O professor, como eu não mencionei antes, mas vou dizer agora, não era um hitlerista. Muito pelo contrário, ele era um pacifista que se via um pouco mais caindo em depressão por conta do futuro que ele estava presenciando. Então, ele decide corrigir os alunos, mas da forma como ele pode. Ele não pode reprimir os alunos porque ele vive no auge do regime nazista, mas ele também não quer que os alunos pensem daquela maneira. Alguns alunos ele corrige, pontuando erros gramaticais. Por exemplo, colônia estava sem a palavra colônia estava sem um acento. Outros, infelizmente, ele acaba reprimindo moralmente, falando que, por mais que os negros fossem tudo aquilo, eles também eram seres humanos e mereciam respeito. Isso é o suficiente para desencadear uma onda de ódio contra esse professor por parte dos pais de alguns alunos, mas especialmente um padeiro que vai ter um impacto lá no fundo e no futuro da obra, que não vale a pena comentar aqui, senão você não vai ler. Mas o livro, ele vai perpassar durante vários pontos do regime nazista, incluindo a formação da juventude hitlerista. A juventude hitlerista, que é no caso aqui a juventude sem Deus. Ou melhor, a juventude que tem Deus, ou acredita que tem Deus, até demais. Esse professor ele vai acompanhar a formação desses jovens em acampamentos militarizados, em, em construções de processos ideológicos e principalmente naquilo que era o cerne daquela geração, o ódio e a diferença ao outro, e a unificação daqueles que eles acreditavam ser a raça ariana. Então, em um determinado momento do livro, que é o grande arco da história, nós vamos acompanhar esses alunos em um acampamento, onde eles vão estar aprendendo coisas relacionadas à sobrevivência, e que esse acampamento vai ser ministrado pelos professores, mas também pela figura de um padre. E o padre, em uma conversa com esse professor, eles vão conversar muito sobre Deus. Aonde está Deus naquele momento? E o padre, que não fica muito claro, mas dá-se entendendo nas entrelinhas, que também não é um simpatizante do regime alemão, diz que Deus está no dinheiro, Deus está ao lado dos poderosos, Deus está ao lado dos governantes, porque esses são os que sempre ganham. E para esses sempre ganharem,
uma figura tão grande deveria estar ao lado deles. O professor fica muito desiludido com tudo aquilo que acontece e tenta achar um pouco de esperança naqueles poucos alunos que estão ali. Nem todos são simpatizantes do regime nazista, mas nem todos podem falar isso. Alguns precisam seguir o que aquele momento manda. E é aí que, para mim, esse livro se perde um pouco no seu desenvolver. E não é porque o livro fala sobre os males do regime nazista que ele tem que ser 100% louvável. Alguns problemas internos do autor tornam a obra um tanto quanto óbvia, e eu acho que isso é um problema. Ou pelo menos foi algo que me incomodou durante a leitura, e você pode ter tido uma leitura diferente. Algumas coisas são óbvias demais. Alguns personagens são sem personalidade demais, ou carregam uma ideologia forte demais, quase como se não pudessem ser personagens munidos de reflexões e contradições. E eu não estou dizendo que isso não reflete a realidade, muito pelo contrário, algumas pessoas são assim. Mas parece que só o professor é o detentor da autocrítica. Os demais personagens não. Todos estão. ah, Como é que eu posso falar? Todos estão fora de si. Só ele está consciente da realidade. O que não é verdade. Dá para notar que outros personagens também debocham com sutileza de tudo aquilo que eles veem, mas só o professor percebe aquilo. Então, o livro ele carrega certos elementos que fazem com que ele seja esse grande arco da literatura alemã que o seu autor escreveu enquanto estava no exílio, afinal, seus livros foram um dos que foram queimados em praça pública, mas também carrega esses pontos que eu mencionei e que me incomodam um pouco. Um outro ponto que eu não gostei do livro foi como ele é um pouco acelerado. É um livro de 173 páginas, que poderia ser muito bem desenvolvido para umas 230 ou 330 páginas. E com esse fluxo acelerado, o próprio protagonista pensa de forma acelerada e faz com que ele mesmo não consiga se compreender em determinados momentos e entre em contradição com coisas que ele pensara antes. Isso talvez seja uma inconsistência do autor, e se não foi, foi o ritmo acelerado que deixou a narrativa daquela forma. Então, aliado a esse ritmo acelerado, aliado com esse didatismo exacerbado, a obra ela carece um pouco de uma profundidade literária. Por mais que esteja profundamente arraigada no que ela propõe fazer, que é a crítica social ao regime em vigência que ela foi escrita. Se ela não se propusesse a isso, e se ela não tivesse alcançado aquilo, ela não teria tido a repercussão que teve em sua época, celebrada, banida, e tentaram excluir ela. Mas ela persistiu por um tempo e chegou até nós agora. Então é isso, pessoal. Eu gravei essa breve resenha. Não sei quando é que eu volto aqui. O canal tem alguns vídeos, se alguém quiser assistir. Agradeço ao meu editor pelo trabalho que ele fez aqui e ter me ajudado a postar esse vídeo depois de um tempo sumido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que leiam o livro ou não, fica a critério de vocês. Mas muito obrigado.